O tema da minha pregação hoje é a bondade e a severidade de Deus. A gente vai ler do versículo 16 até o 22, mas como eu não expliquei o versículo 15 na última semana, se você puder acompanhar comigo, Romanos 11, 15, por favor. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Só esse pedacinho que esse versículo, lembra, semana passada eu estava falando sobre que um dia os judeus novamente seriam restaurados à comunhão com Deus. Jesus Cristo veio para os Messias, o Messias veio para os judeus os rejeitaram. E diz a Escritura que então o Senhor vai aos gentios e traz os gentios. Quem é gentil? É todo aquele que não é judeu, ou seja, todos nós que estamos aqui. E traz esses para dentro da sua igreja. Ou seja, o erro deles foi salvação para mim e para você. E o que a Escritura diz aqui, olha, se o erro deles foi salvação, glorificou o nome de Deus, imagina o seu reestabelecimento. Ele diz, será como vida dentre os mortos. O que a maioria dos teólogos dizem é que, na verdade, aqui é apenas uma expressão para algo tão glorioso que vai acontecer. É tipo, Paulo não consegue achar uma palavra para dizer o que vai ser isso. Ele diz, nossa, vai ser vida dentre os mortos, vai ser algo absurdo quando eles forem restaurados. É isso que a maioria dos teólogos interpretam esse versículo aqui. Mas a partir do versículo 16, se acompanha comigo, por favor. Romanos 11, 16, diz assim a palavra do Senhor. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Verso 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Olha para cá, por favor. Eu não entendo muita coisa de botânica, mas é uma ilustração simples que o apóstolo Paulo dá aqui para explicar. Relembrando o contexto daquilo que Paulo está falando em Romanos 11, ele está falando que de fato os judeus um dia, eles rejeitaram o Messias, não reconheceram o Messias que viria para eles. Mas ele diz que um dia eles se dobrarão diante do Senhor. E ele então abre mão de duas ilustrações aqui. Ele fala sobre as primícias e fala sobre uma raiz santa. Quando ele diz que aqui se a raiz é santa, ele não está dizendo nada a ver com o santo católico, talvez, que você tenha na cabeça. Ah, a pessoa que é uma pessoa boazinha. Não, não. Santo significa, de fato, separado. Nós somos santos ao Senhor, porque somos separados para Deus. Então, o que ele está dizendo é que a natureza da raiz determina a natureza dos ramos. Eu quero passar só alguns princípios aqui hoje, então, da aplicação prática que nós temos em nossa vida. Põe o primeiro, por favor, ali, meu irmão. O primeiro princípio é o seguinte: a meritocracia traz orgulho, não a salvação. Você pode perceber que eu tenho batido constantemente nesse tema. Que o homem não é salvo por aquilo que ele faz, que ele não pode requerer nada diante de Deus, dizendo, eu fiz, eu obedeci. Porque Paulo ele vem explicando isso constantemente. E aqui, mais uma vez, ele abre mão de uma ilustração. Ele diz, imagina uma oliveira. O que sustenta a oliveira é a raiz. E então, tem os ramos naturais, que a raiz sustenta esse ramo. De repente, por incredulidade, esses ramos são quebrados, e os ramos de uma oliveira brava, que não fazia parte daquela natureza, são enxertados nessa oliveira. Eu tinha uma tia que ela colocava enxerto em planta. Sabe quando você pega uma planta que não é da natureza e coloca e cuida para que ela possa participar da seiva ali e então ter vida? É essa a ilustração que Paulo está dando. E é claro, quando ele fala da oliveira, dos ramos naturais, ele está falando do povo de Deus. Ele está falando dos judeus espirituais, não apenas judeus como nação. Porque dentro da nação de Israel, você lembra? Mesmo tendo judeus, havia judeus que não eram filhos de Deus. Então ali ele está falando, é claro, dos filhos de Deus, dos judeus espirituais. E a oliveira brava que ele cita aqui, é óbvio que ele está falando de nós, dos gentios que foram enxertados, não na nação judaica,
mas na igreja de Deus. Mas o que é importante para mim e para você aqui é você reconhecermos que, independentemente de sermos oliveira natural ou oliveira brava, é a raiz quem sustenta nós. É a raiz quem sustenta a mim e a você. E é claro, a raiz está falando a respeito de Jesus Cristo. É Ele quem sustenta tanto o judeu que crê nele, como os gentios como nós que também cremos. Não importa de onde você veio, o que importa é você saber, olha, não é você que traz vida à raiz, mas é a raiz que faz a sua vida fluir. É apenas mais uma ilustração para dizer que a justificação é apenas pela fé. Que nós somos salvos por aquilo que Jesus Cristo fez. Que nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos pelas obras das nossas mãos. Ou seja, há apenas uma forma de ser salvo. E essa forma, Paulo ilustra aqui da seguinte maneira: você precisa estar conectado à raiz chamada Jesus Cristo de Nazaré. Do contrário, não há opção de você ter vida. Você pode ser uma roseira bonita, você pode ser uma samambaia, mas se você não estiver conectado à raiz da oliveira, você não terá vida. E é claro, tanto os judeus como os gentios são propensos ao orgulho. Paulo diz isso aos judeus, porque os judeus se vangloriavam por Deus ter escolhido a eles. Eles não conseguiam entender que o Senhor escolheu simplesmente que o Senhor é bom, não é por aquilo que eles faziam, mas Deus olhou esse povo tão pecador contra todos os outros da terra e disse: vocês vão ser o meu povo, e eu serei o seu Deus. E o que aconteceu com eles? Eles se orgulharam de Deus ter escolhido a eles. Deus então os rejeita como nação e coloca os gentios, que somos nós. E sabe o que acontece? Os gentios se vangloriam do mesmo jeito. Mas calma aí, Senhor. Os judeus foram rejeitados para que nós pudéssemos ter parte agora. Ou seja, há alguma coisa de bom em nós. Para o Senhor rejeitar a eles e escolher a nós, é porque de certa forma tem alguma coisa em nós que é melhor do que eles. Consegue perceber que todos estão propensos ao orgulho? Nós aqui dentro também estamos propensos ao orgulho, a sermos orgulhosos, arrogantes. Quando ele diz que a massa da nação judaica, os ramos naturais, rejeitou a Cristo, o que aconteceu? Aqueles gentios se orgulharam disso, dizendo: nós temos algo de bom. Não é isso que constantemente eu e você podemos pensar? Eu poderia estar lá fora, matando, roubando, prostituindo, aos parentes que eu tenho, aos vizinhos que eu tenho, mas eu um dia escolhi servir a Deus. Não foi. Deus escolheu a mim e a você, porque do contrário, meu irmão, todos nós, sem exceção, jamais estaríamos aqui. Se você for apenas um pouco sincero com você, você vai ver que, quando você era ímpio, você detestava a Deus. É isso que a Bíblia diz. As pessoas chamavam você para ir para a igreja lá, como você reagia? Você podia não bater, mas a vontade era de apertar o pescoço, não era? E às vezes você fica se vangloriando, achando que você fez essa escolha. Não foi de forma alguma. Portanto, eu e você não podemos cair no mesmo erro desses judeus, de nos vangloriarmos, de nos tornarmos orgulhosos. Temos que sempre lembrar, nós somos apenas uma oliveira brava, não fazemos nem parte da oliveira natural. E fomos colocados, enxertados na igreja do Senhor, para que nós possamos receber a vida de Deus. Portanto, esta é a imagem que eu e você temos que ter de nós. Nós éramos alguém que ninguém queria, então Deus, por o seu bel prazer, por sua vontade, nos pega e nos traz para Ele. Você consegue perceber que, mais uma vez, Paulo está combatendo a justificação pelas obras? Daqueles homens, assim como os judeus, que ele diz no capítulo 10, olha, eu dou testemunho, eles têm zelo por Deus. Eles amam a Deus, eles são dizimistas, eles oram cedo à tarde e à noite, eles sobem um monte. Eles são dedicados, todavia eles têm um zelo sem entendimento. Por quê? Porque eles achavam que aquilo que eles faziam é que os fariam aceitáveis diante do Senhor. Mas no versículo 20, olha o que ele diz. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, falando da nação judaica, dos judeus ali naturais. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Tu, porém, quem? Nós. E olha como que ele termina o versículo 20. Não te ensoberbeças, mas teme. Não fica se vangloriando, não. Não fique soberbo. Tema. Quando ele diz, tu estás firme aqui no versículo 20,
não te soberbeça, mas teme. Tu, mediante a fé, estás firme. É no sentido de estar de pé. Assim como o Salmo 1, versículo 5, diz assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Não permanecerão de que forma? Não permanecerão de pé. Por isso os perversos não prevalecerão em pé no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Paulo aqui está fazendo uma advertência para eles. Olha, o dia que vocês estiverem diante de Deus para que o Senhor os julgue, não chegue com seu currículo gospel dizendo todas as coisas que você fez, mas chega assim como aquele publicano, com a cabeça baixa, batendo no peito: Senhor, se propício comigo, pecador. Eu só estou aqui, peço misericórdia sobre a minha vida pelo sangue do Cordeiro, porque eu não deveria estar neste lugar. É isto que eu e você devemos fazer sempre. É isto que Paulo vem ensinar. É isso que toda a Escritura ensina. Ou seja, o antídoto para o orgulho é temer a Deus. E é claro, quando ele diz, depois do versículo 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a ti. Ele está dizendo aqui no caso de perder a salvação, porque eu já expliquei para os irmãos que salvação não se perde. Mas no sentido de, olha, a nação judaica como nação foi rejeitada. Se vocês também forem duros, serão rejeitados da mesma forma. Mas segundo, vou ser bem curtinho hoje, segundo princípio, o orgulho precede a queda. No livro de Provérbios, capítulo 16, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. A soberba precede a ruína, ou seja, o orgulho. O orgulho precede a queda. Paulo aqui, então, ele repreende os gentios por caírem nesse mesmo erro aqui dos judeus. Achar que Deus o havia escolhido por conta daquilo que eles eram. Paulo diz: não, vocês não entenderam nada. Vocês não foram escolhidos porque vocês são melhores. Muito pelo contrário, porque vocês eram piores, o Senhor escolheu. Mas você percebeu como que nós, constantemente, se não vigiarmos, o orgulho parece que bate e fica no coração da gente? Eu não estou dizendo que você diz que você é a melhor pessoa do mundo. Uma que você sabe que isso é mentira. Mas quantas vezes nós olhamos assim, Senhor, eu sei que eu sou ruim. Cara, mas o fulano é muito pior que eu. Eu tenho meus pecados, Senhor, mas aquele lá, pela madrugada. Você não consegue perceber que você está se inflando de orgulho. O orgulho foi a causa da queda original do homem. Para você ver que Provérbios, de fato, não mente. O orgulho precede a ruína. E é claro, quando a Bíblia diz sobre orgulho, é no sentido, sim, de se achar melhor. Achar que você talvez é o melhor funcionário, ou o melhor patrão, que você é o melhor pai, que você é a melhor mãe, de mostrar que você sabe mais do que os outros. Porque se você for sincero com você, você vai lembrar daquilo que diz Jeremias: o coração do homem é corrupto e enganoso. Corrupto e enganoso. E ai de nós, percebeu o quão altivo é o nosso coração? O quão desejo de aparecer nós temos? O quanto nós queremos ficar nas vitrines? Porque convenhamos, meu irmão, quem gosta de ser anônimo? Se Deus vem dar um poder miraculoso para vocês e dizer assim: olha, tem fulano lá que está morrendo. Vai lá, faz uma oração para ele. Ele já vai estar morto de 4 dias, igual Lázaro. Mas você vai pôr a mão na cabeça dele, você vai orar e vai dizer: em nome de Jesus, levanta. E o fulano levanta. Só que ele diz assim: só que não conta para ninguém. Ninguém deve saber que foi você que orou. O que você faz? Deixa o cara morrer lá. Que fique morto. Mas calma aí, Senhor, não pode nem dar testemunho na igreja. Para o nome do Senhor ser glorificado. Porque o ser humano ele é assim. Sempre tem o desejo de aparecer. Olha aí, talvez o que mais confirma isso que a Bíblia diz. Lembra quando Jesus diz assim: quando orares, não seja como os hipócritas, orar na praça para aparecer. Que é uma prova que o ser humano é assim, que eu sou assim, que você é assim. Talvez a maior praça pública que tem para o ser humano se aparecer hoje chama-se Facebook. Aquilo é uma praça pública. Daí o cara vai orar, ele tem que colocar ele orando no Face. Não pode orar sozinho. Porque quem que vai saber que ele ora? Uma vez uma moça me dizia: não, outro pastor orava de terça a domingo no monte. A diferença é que eu oro no sofá, ajoelhado. Mas ele aparece. Mas você percebeu como que o ser humano ele é desse jeito? Sempre tem esse desejo de aparecer.
O Facebook é a satisfação da fama para um coração doentio. Que convenhamos, meu irmão. Você acha que todo mundo está preocupado com você? Todo mundo quer saber o que você faz o dia todo. Quer saber? Daí tá lá, quebra um ovo no arroz e põe uma foto comendo ovo. Pelo amor de Deus, cara. Vai tomar café. Tomando café. Dá vontade de responder, né? E o Kiko? Mas você percebeu que é o desejo de ser amado, o tempo todo de ter curtida, de as pessoas estarem bajulando. É terrível. Eu não estou dizendo que... Eu, particularmente, eu não ponho fotos. Não me lembro de ter colocado, talvez uma ou outra. Mas é claro que eu incorro nesse risco também. Eu corro esse risco. De que forma? Talvez eu queira aparecer com os meus textos, com minhas pregações, com meus vídeos, dizendo, nossa, vou ter que ter mais like. Ou seja, é o coração corrupto da mesma forma. O orgulho é maligno, o que a Escritura diz é que ele precede a queda e afasta os homens a cada dia mais de Deus. Mas é claro, o orgulho ele também se expressa de outra forma que talvez seja mais perigosa. É a forma de menosprezar o outro. É a forma de diminuir o outro. Porque o desprezo é reflexo do orgulho. Quando nós desprezamos alguém, nós estamos rebaixando alguém, para quê? Para que nós venhamos a subir. Então olha como que é sério. A Bíblia diz que o Senhor nos salva mediante a sua graça, justamente para quebrar o meu e o seu orgulho. Todavia, como que nós reagimos? Crescendo em orgulho em outra área. Nós sabemos, a salvação é pela fé. Mas, Senhor, olha os crentes de hoje, eu estou muito melhor que eles. Isso a Bíblia diz que é terrível e você temos que tomar um cuidado danado para não nos gabarmos daquilo que nós recebemos de graça. E terceiro, e último princípio para encerrar, põe ele, por favor, meu irmão. Terceiro e último princípio, os atributos de Deus são inseparáveis. Por que inseparáveis? Olha o versículo 22, você pode acompanhar comigo? Romanos 11, 22, Paulo diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Hoje, infelizmente, nós vivemos numa época onde nos é apresentado um Deus manco. Um Deus que ele tende só para um lado. Onde, de fato, o brado moderno fala a respeito apenas da bondade de Deus. Eles não ministram sobre a bondade e a severidade, mas apenas sobre a bondade. Esse é o motivo da igreja moderna estar como está. Corrupta, podre, imoral. Sabe por quê? É porque é pregado apenas um lado da parte de Deus. E é claro, a parte que as pessoas mais gostam de ouvir. Apenas sobre a bondade, apenas sobre o amor. Pastor encerrado, é óbvio que não, é o que a Escritura diz. Sim, Deus é bom, Deus é amor. Mas olha, Paulo diz, a bondade e a severidade de Deus ainda diz essas duas coisas juntas. Pseudos pregadores com uma pseudo-mensagem de bondade acabam fazendo falsos crentes, falsos filhos de Deus. Porque, convenhamos, se você prega só a bondade de Deus, fica difícil você pregar sobre pessoas que vivem amaziadas. Não, pastor, Deus ama todos. Óbvio que ama. Mas está morando junto sem estar casado, está em pecado. Se Jesus voltar, vai para o inferno. É o que a Escritura do Senhor diz. Mas o que eles falam a respeito disso? Não, esse povo reformado aí, que negócio de Deus irado aí, não dá certo, não. Vamos pregar apenas essa parte, sobre a bondade de Deus. Esquece a severidade. Isso é um erro muito grande. Daí, por conta disso, não se prega mais sobre casais que moram juntos sem estar casados, sobre fornicação, sabe, né? Relação íntima antes do casamento. Não se pode mais falar sobre roupas, não se pode mais falar sobre santidade aos jovens, sobre pureza e moralidade das pessoas, porque isso aí já é ser legalista demais. Infelizmente, sermões atrativos, eles polarizam apenas um lado. E por conta disso, o alcance da mensagem é maior e a receptividade das pessoas é muito maior. Eu citei no último domingo aqui, eu assisti um curto vídeo de algumas pessoas fazendo evangelismo na parada gay.
Pastor, não tem que evangelizá-los? Óbvio que tem. Mas olha o evangelismo do rapaz. Deus aceita vocês do jeito que vocês são. Deus não se importa com a cor da sua pele. É claro, nessa parte ele está certo. Mas olha como que ele termina. E Deus não se importa com a sua opção sexual. Deus se importa de fato é com o seu coração. Você consegue perceber ele polarizando, pegando apenas o lado da bondade de Deus? Esquecendo a severidade? Qual seria a mensagem correta? Olha, Deus ama você, Deus se importa com você, mas você precisa se arrepender do seu pecado, precisa mudar, porque se você morrer desse jeito, você vai para o inferno. Só que eles polarizam, apenas para o lado da bondade. E foi interessante que a resposta do travesti para o rapaz foi a seguinte: vocês são cristãos de verdade. Vocês pregam o amor. Você acha que uma pessoa dessa, quando for confrontada pelo pecado, você acha que ela vai aceitar ser confrontada? Não vai. Absolutamente não vai. Então eu e você temos que lembrar que nós não podemos separar os atributos de Deus. É o que Paulo diz, bondade e severidade. Eu sei que bondade a maioria sabe o que significa, benignidade, compaixão. Mas severidade, de fato, é justiça severa e exata. Ou seja, é a ira de Deus contra o pecado. Lembra quando Jonathan Edwards pregou aquele sermão de pecadores nas mãos de um Deus errado? Hoje em dia, se você prega um sermão desse aqui, as pessoas vão embora. As pessoas não querem saber de um Deus errado. As pessoas querem saber o que elas vão ganhar a partir do momento que elas vierem para Deus. A partir do momento que elas investirem. Não, eu contribuo sim, mas quanto que eu vou ganhar? Igual uma vez eu vi um pastor dizendo que, olha, se você investir aqui, você vai receber 3 vezes mais em 6 meses. Meu irmão, o que rende tudo isso? Poupança, tesouro direto? Nada! Nem a Betina lá consegue. Então as pessoas ficam o tempo todo pregando apenas um lado, os atributos de Deus. Ficam dividindo Deus ao meio. Essa é a heresia moderna, isolar os atributos de Deus. Pregar apenas uma parte dele. Portanto, não ache que por Deus ser bom, que ele vai tolerar todas as nossas mazelas e pecados. Não vai. É óbvio, eu estou falando dos filhos. Não estou falando do povo lá fora. É claro, Deus vai julgá-los também. Mas eu e você não devemos achar que pelo fato de Paulo dizer, né? Considerai, pois, a bondade de Deus, por conta disso que nós podemos fazer o que nós quisermos, que nós podemos tratar as pessoas da maneira que nós achamos melhor, que nós podemos ser orgulhosos, arrogantes, que nós podemos ser imorais, que o Senhor não vai fazer nada, simplesmente Ele vai pegar os nossos pecados, nossas mazelas, vai jogar para debaixo do tapete. Não vai. Não podemos viver de qualquer maneira achando que as consequências não virão. É só você ler a Escritura e você vê homens de Deus, que amavam a Deus, mas por conta do pecado foram terrivelmente punidos. É o que Paulo disse, se Deus não poupou os ramos naturais, os judeus, aquele povo que Ele veio para eles, por conta do pecado deles, Deus os rejeitou. E nós, que fomos enxertados apenas na igreja do Senhor, apesar de eles serem povo de Deus, Deus os puniu. Mas eu vou falar para você, meu irmão e minha irmã, essa não é a ilustração mais extraordinária a respeito deste princípio de bondade e severidade de Deus. Não é. A Bíblia dá um exemplo ainda maior. Em Romanos capítulo 3, Paulo vai dizer assim, no verso 25 e 26, falando a respeito de Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Temos essas pregações antigas, aí você pode ouvir depois. Para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é o seguinte: Deus não pode perdoar uma pessoa simplesmente dizendo, eu te perdoo. Isso seria injusto. E se Deus fizer isso, Ele vai perder a sua divindade, porque Ele não tem como ser injusto. O que Paulo está dizendo, que a Escritura está dizendo, é que Deus não pode perdoar alguém dizendo apenas assim, olha, eu perdoo. Não, há uma maneira certa de se fazer isso. E a maneira para que alguém seja perdoado é que alguém pague a dívida daquela pessoa. E é exatamente isso que Paulo vem explicando em toda a sua carta aos Romanos. Ou seja, para que nós hoje tivéssemos acesso a Deus, lembra quando Hebreus diz? Tem depois intrepidez, ousadias, para chegar diante de Deus, de que forma? Por aquilo que fazemos? Não! Pelo sangue de Jesus Cristo. Ou seja, para que nós pudéssemos ter acesso à bondade de Deus, essa parte do Senhor,
ele teve que tratar o seu filho de forma severa, punindo ele por conta dos nossos pecados. É isso que a Escritura vem dizer para mim e para você. Deus, de fato, ele derramou as suas taças de ira contra o pecado sobre o seu próprio filho. E é por isso que a Bíblia vem e diz que, olha, ele fez a propiciação. Propiciação, lembra? Tinha a Arca da Aliança, aquele móvel, onde ficavam ali a lei de Deus, e em cima a tampa chamava propiciatório. Ficavam 2 querubins olhando para a lei de Deus, então os sacrifícios eram feitos ali, e sangue era aspergido em toda aquela parte. Para quê? Para que o Senhor, quando olhasse do céu, não visse os seus mandamentos quebrados, que o homem quebrou, mas visse o sangue do Cordeiro sobre aqueles mandamentos. Então, propiciação de fato significa isso, aplacar a ira de Deus. Ou seja, essa imagenzinha aí de Deus, um vovô bobão que faz o que quer, não existe. Porque neto normalmente faz o que quer na casa do vô, não é? O vô não faz nada. Daí talvez você venha para a igreja achando que Deus também é dessa maneira. Não, agora nós estamos na era da graça, eu posso fazer o que eu quiser. É mentira. O peso das consequências do pecado é ainda maior. Então, olha a ilustração que Paulo dá. Olha o termo que ele usa em Romanos. Olha, a ira de Deus precisa ser aplacada. Lembra aquele comercial de sneakers lá? Mulher brava, dá um sneakers. Não tem nada a ver com Deus. Deus é muito mais furioso que aquilo. Deus de fato se ira, e a forma da sua ira será aplacada é através de sangue. Portanto, para que homens e mulheres como nós pudéssemos um dia desfrutar da bondade de Deus, ele precisou ser severo com seu filho. É por isso que Jesus morreu exatamente daquela forma, porque a bondade e a severidade de Deus são coisas homogêneas. Em odontologia, eles têm um termo que chama amálgama, que é quando você pega duas substâncias, mistura, e aquilo forma uma nova substância, é impossível de se separar. A bondade e a severidade de Deus nós não podemos separar. Elas andam juntas. Se eu e você separarmos a bondade e a severidade de Deus, jamais vamos entender os sacrifícios do Antigo Testamento. Por que aqueles sacrifícios? Porque para que homens pudessem ser perdoados, sangue tinha que ser derramado. Lembra como era o culto? Todo culto chegava lá o pessoal, o pecador com um cordeirinho, e o sacerdote ia lá e matava o cordeiro, matava o animalzinho. Para que tinha até um dia chamado Yom Kippur, o dia do perdão nacional, ou seja, o dia em que a nação era perdoada. E o que havia nesse culto? Sangue sendo derramado. Ora, se você separa a bondade da severidade de Deus, você não consegue entender esse sacrifício do Antigo Testamento. Você não consegue entender porque João Batista, quando Jesus sai do Jordão, diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, para que o meu e o seu pecado fosse perdoado, aquele cordeiro que foi batizado precisaria pagar o preço. Por que Jesus, meu irmão, diz a Escritura que ele manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém? Ele sabia que ele ia morrer, mas olha a Escritura, diz a Bíblia que os discípulos olhavam para ele e diz: olha, dá para ver na cara dele, ele vai para Jerusalém. E para Jerusalém fazer o quê? Ser crucificado. Mas é interessante olhar no semblante de uma pessoa e saber: eu sei para onde ele está indo. Ele vai morrer. Ele sabe que ele vai morrer, mas mesmo assim ele está indo. Se você não entende, se você separa a bondade e a severidade de Deus, você não consegue entender essa parte da Escritura. Você não vai conseguir entender o que Jesus disse em João capítulo 12. João 12, 27. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salve-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Lembra no Getsemane quando ele suou gotas de sangue? Isso não é nenhum milagre, não. É um fenômeno que pode acontecer com qualquer um de nós, tamanho seja o grau de tensão, de pressão, chama hematidrose, você transpirar sangue. Eu acho que alguém nunca passou por isso, tamanha a pressão, tamanha a angústia. Jesus passou por isso, mas ele disse: eu vou orar o quê? Senhor, Pai, me livra? Não, eu vim para isso, exatamente para este momento. Depois ainda diz assim, Marcos 10, 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Não, eu vim dar a minha vida. Não tem como fugir disso daqui. Agora, se você polariza Deus apenas com a sua bondade, você jamais vai entender essas coisas. De forma bem prática na nossa vida, para encerrar, olha, o que nós aprendemos através da bondade, da severidade de Deus? Deus é sempre bom. Toda vez que houver um coração quebrantado e arrependido, Ele vai perdoar. Óbvio que vai.
mas por conta da sua severidade, toda vez que nós colocarmos a mão no fogo vai arder. Quantas vezes Deus perdoa? Todas as vezes que você se arrepender. Mas todas as vezes que você pecar, a Escritura diz que consequências de fato virão. Deus perdoa porque Ele é bom, mas as consequências são naturais, porque Ele também é severo. Lembra Davi? A Bíblia diz que o homem segundo o coração de Deus. Meu irmão, não está falando de nós, não está falando de Davi. E quem tinha essa opinião sobre ele? Deus. O homem segundo o coração de Deus, por conta de uma olhadinha que não devia, da olhadinha partiu para o adultério, do adultério para a mentira, da mentira para o homicídio. Diz a Bíblia que o homem segundo o coração de Deus se arrepende. E Davi se arrependeu mesmo. Pastor, houve perdão para Davi? Claro que houve. Mas lembra o que aconteceu com Davi depois? Aquele filho que a mulher estava esperando morreu. Isso aí já foi logo de cara. Diz a Escritura que um filho tentou estuprar a outra filha, a minha irmã. Depois disse que um filho saiu com todas as suas mulheres no eirado, para todos verem a vergonha do pai. Pegou todas as mulheres, porque naquela época tinha mais, né? As mulheres do pai. Um filho tentou tomar o reino dele. E a Escritura diz que daquele pecado de Davi em diante, a espada nunca mais saiu de sua casa. Irmão matando irmão, estuprando irmã. Tudo por conta do quê? Lembra o começo? Uma olhadinha que não devia. Para você ver a importância de vigiarmos aquilo que nós olhamos, aquilo que nós lemos, os sites em que entramos. Eu e você, de fato, estamos aqui pela bondade de Deus. Pela bondade de Deus nós estamos aqui. Mas uma coisa é fato. Mesmo que nós tenhamos nos arrependido dos nossos pecados, ainda colhemos consequências dos nossos erros. Se você não foi crescido, meu irmão, em família cristã, se você talvez, como a maioria, pelo menos eu acho, que deu aquela passeada no mundo para depois converter, você sabe, nós trazemos máculas terríveis para a nossa vida. Casamento é uma maravilha, é uma bênção, mas se você foi ímpio e se você teve outros relacionamentos antes de se casar com seu marido, com a sua esposa, você sabe, infelizmente, aquelas marcas vêm para dentro do casamento. Por mais que nós tentamos abafar, sumir com aquilo, é terrível. É como uma folha quando você cola uma na outra assim, depois tenta separar e sempre vai ficar marca de um no outro. Graças a Deus, o Senhor perdoou. Mas essas coisas vêm. Filhos, talvez. Mas nós temos o perdão de Deus porque Ele é bom. Mas Ele não poderia deixar essas coisas passarem impune porque nós erramos. Nós pecamos. O que nós temos que fazer é ensinar os nossos filhos a não bater a cabeça do jeito que nós batemos. Ensinar as pessoas que nós amamos para que elas não andem pelo vale da sombra da morte, assim como nós andamos também, porque as consequências, elas vêm sempre. Jesus só veio ao mundo por conta da bondade e da severidade de Deus. Portanto, de fato, aquele que ama a Deus e teme a Deus, que hoje em dia, eu amo Jesus, eu sou louco por Jesus. Você teme Jesus Cristo também? Tem que temer, não adianta. Eu amo, mas você teme? Essas coisas têm que andar juntos. Não adianta você ser louco por Jesus, mas não temer a Ele. É o que diz a Escritura, que o temor de Deus deve estar diante dos nossos olhos, com qual objetivo? A fim de que não pequeis. Ou seja, quem teme a Deus se livra do pecado. E quem teme a Deus, com certeza, não vai viver de forma relaxada, negligente, não vai viver de forma leviana, porque ele sabe que Deus é bom e perdoa os nossos pecados. Todavia, Ele é severo também para nos punir com as consequências. Portanto, meu irmão e minha irmã, devemos lembrar sempre, nós estamos aqui diante de Deus por conta da sua bondade, nada além disso. O que nos faz ser aceitos por Deus é sua bondade mediante o sacrifício de seu Filho. E todavia, mesmo que o Senhor tenha nos aceitado, não devemos esquecer que o Senhor continua sendo severo. E se tem alguém que Ele gosta de punir, como diz Hebreus, se estáis sem repreensão de que todos sois participantes, é porque não sois filhos, sim bastardos. Ou seja, está vivendo errado, não está acontecendo nada com a sua vida? Cuidado, hein? Talvez você não é filho nada. Porque a consequência lógica é que os filhos, quando erram, são repreendidos.
e até na repreensão, aí você devemos glorificar o nome do Senhor. É um sinal de que ele de fato se preocupa conosco. Portanto, não venhamos a polarizar o Senhor. Não venhamos a decepar o Senhor e ficar apenas com a parte da bondade. Lembrando sempre que a bondade e a severidade do Senhor andam juntas. Amém, meus irmãos? Amém? Você pode ficar de pé aí por um instante então, por favor?